Hoje no Tarek Notícias, Estados Unidos ampliam vacinação contra a Covid-19 para todos a partir de 16 anos. Joaquim Silva e Luna toma posse como presidente da Petrobras. Prédios são evacuados devido a incêndio gigante na África do Sul. Instituto Butantan entrega 700 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Trem descarrilha e deixa 11 mortos e mais de 90 feridos no Egito. Acidentes de trânsito com vítimas caem 8% em março na Grande São Paulo. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. Todos os jovens e adultos podem receber vacinas contra a Covid-19 nos Estados Unidos a partir de hoje, com a inclusão dos americanos entre 16 e 30 anos em todos os estados. Essa foi uma promessa feita no dia 6 pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a última etapa para expandir a vacinação contra o novo coronavírus no país, com mais mortes e casos confirmados no mundo. Mais de 205 milhões de doses já foram aplicadas no país, segundo Our World in Data. Os Estados Unidos lideram o ranking de vacinação e são responsáveis por 23% de todas as vacinas administradas no mundo. Na sequência vem China e Índia. Quase 130 milhões de pessoas já receberam ao menos uma dose do país. Isso equivale a quase 40% dos 331 milhões de americanos. Mais de 82 milhões já foram imunizados completamente, o equivalente a 24% da população. Desde que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, a vacinação contra a Covid-19 ganhou impulso e velocidade. O país saltou de uma média de 300 mil pessoas vacinadas por dia no início de janeiro para mais de 3 milhões atualmente. No ritmo atual de vacinação, os Estados Unidos levarão 3 meses para imunizar 75% da população, segundo a Bloomberg. O país é também o nono no ranking proporcional de vacinação, com 61 milhões e 560 mil doses aplicadas para cada 100 habitantes. Estão à frente Israel, Seychelles, Emirados Árabes Unidos, Chile, San Marino, Reino Unido, Butão e Bahrein. A vacinação começou com os grupos de risco, que são os idosos, profissionais de saúde e trabalhadores essenciais, e foi sendo ampliada. As regras são estaduais e variam bastante. Os Estados Unidos não têm um sistema de saúde público, mas as vacinas contra a Covid-19 são gratuitas e basta ter um comprovante de residência para ser imunizado. Nova York, que já foi o epicentro da pandemia no país, está entre os 4 estados americanos onde a vacinação avança mais rápido. A vacinação pode ser agendada online ou por telefone, e é possível escolher dia, horário, local e qual vacina você pode receber de acordo com a disponibilidade. O general da reserva Joaquim Silva e Luna tomou posse hoje na presidência da Petrobras. Ele assume o lugar do economista Roberto Castelo Branco, substituído pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro desse ano. Silva e Luna foi integrado ao Conselho de Administração da Petrobras na última segunda-feira. Era o primeiro passo para que ele pudesse assumir o comando da empresa. Na última sexta-feira, ele foi oficializado no cargo de presidente da estatal durante nomeação dos diretores das principais áreas da companhia. O principal assunto em pauta era a posição de Silva e Luna sobre a política de preços da Petrobras e a continuidade do programa de venda de ativos. O presidente Bolsonaro fez uma série de críticas aos reajustes de preços de combustíveis no fim da gestão Castelo Branco e chegou a dizer que não iria interferir, mas que poderia mudar a política de preços na estatal com o apoio da Câmara dos Deputados. O novo presidente deu ênfase à previsibilidade como marco da Petrobras sob sua gestão, sem se desvincular com a paridade internacional, com os preços internacionais do petróleo para perseguir a redução da dívida, investindo em pesquisa e desenvolvimento. Em outro ponto de interesse, em especial aos acionistas, Silva e Luna ressaltou que a estrutura de governança corporativa da empresa e seu normativo de compliance contam com arcabouço jurídico e se apoiam em uma bem apurada e aperfeiçoada legislação nacional e internacional que impedem risco de aventuras. Equipes de emergência começaram a evacuar 3 edifícios residenciais de 17 andares com vista para a cidade do Cabo, na África do Sul, em meio a um incêndio fora de controle no Parque Nacional de Table Mountain, disseram autoridades municipais hoje. O incêndio começou ontem pela manhã na encosta do Pico do Diabo, forçando alunos da Universidade da cidade do Cabo a evacuar o local enquanto as chamas incendiavam vários prédios do campus, incluindo uma biblioteca com livros e roteiros históricos.
A instituição, que fica ao pé da principal montanha do parque, diz que todos os estudantes que estavam dentro do campus foram retirados e estão em segurança. O parque estava aberto na hora do incêndio e todos os turistas foram retirados do local. Cerca de 250 bombeiros lutam para controlar o incêndio, que é alimentado por fortes ventos que atrapalham o uso de helicópteros. Uma espessa nuvem de fumaça está obscurecendo a visibilidade em todo o centro da cidade. 2 bombeiros sofreram queimaduras e foram hospitalizados após uma mudança na direção do vento fazer o fogo se espalhar rapidamente em direção à cidade durante a noite. Entre os prédios danificados, além dos edifícios da universidade, estão o restaurante do Memorial de Rhodes e o Moinho Mustard, que tem telhado de palha. Foi construído por volta de 1796 e é o moinho em funcionamento mais antigo da África do Sul. Foi emitido um alerta para que todas as escolas da área sejam evacuadas. Os edifícios residenciais do Giza Park ficam próximos ao pé da montanha e têm vista para o distrito comercial do centro da cidade. Autoridades municipais confirmaram que um suspeito foi detido ontem à noite em Devil's Peak em meio à investigação sobre a origem do incêndio. O Instituto Butantan liberou hoje mais 700 mil doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. Com o novo carregamento, o total de vacinas oferecidas por São Paulo ao Plano Nacional de Imunizações chega a 41 milhões e 400 mil doses desde o início das entregas. O primeiro contrato com o governo federal contempla a entrega de 46 milhões de doses. A promessa inicial era de que o quantitativo seria entregue até o fim de abril, mas o atraso do recebimento de insumo para a produção da vacina provocou um atraso e um novo lote será entregue até o dia 10 de maio. A distribuição das doses começou no dia 17 de janeiro. O governador de São Paulo, João Dória, acompanhou a liberação do novo lote ao governo federal. A Coronavac é produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Butantan. No mês de abril, o Instituto Butantan entregou 5 milhões e 200 mil doses da vacina ao Plano Nacional de Imunização. Em março, foram disponibilizadas 22 milhões e 700 mil doses. Em fevereiro, 4 milhões e 850 mil doses. E em janeiro, 8 milhões e 700 mil doses. Nesta manhã, o Butantan recebeu mais de 3 mil litros do insumo farmacêutico ativo, matéria-prima para a produção da Coronavac. A matéria-prima vai ser suficiente para produzir mais 5 milhões de vacinas contra a Covid-19. O novo lote do IFA deveria ter chegado no dia 8 de abril. Com o atraso, o Butantan vai completar a entrega das 46 milhões de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde até o dia 10 de maio. A promessa inicial era de que essas doses seriam entregues ao governo federal até o fim de abril. O atraso ocorre porque o processo de envase e rotulagem, etapa final de produção da vacina, vai demorar 2 semanas. Inicialmente, o Butantan receberia 6 mil litros do IFA em um único lote, mas o envio da matéria-prima foi dividido. Os outros 3 mil litros do insumo para a Coronavac devem chegar antes do fim de abril, mas ainda não tem data definida. O Instituto Butantan suspendeu o envase de doses da vacina Coronavac depois do atraso da chegada de matéria-prima. No cronograma inicial, o Instituto deveria ter recebido a matéria-prima entre os dias 6 e 8 de abril. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o atraso ocorreu devido a um problema burocrático de documentação na China. Um acidente de trem na província de Caliúbia, norte do Cairo, no Egito, deixou 11 mortos e ao menos 98 feridos ontem. As causas do acidente estão sendo investigadas. 8 vagões de trem descarrilaram e cerca de 55 ambulâncias foram deslocadas para socorrer as vítimas. Elas foram encaminhadas para 3 hospitais na província. A polícia local prendeu o engenheiro da locomotiva, o assistente do engenheiro e mais outras pessoas envolvidas na operação ferroviária. Em março deste ano, ao menos 32 pessoas morreram e 66 ficaram feridas em uma colisão de 2 trens de passageiros em Sohag, no sul do Egito. O Egito registra muitos acidentes rodoviários e ferroviários provocados por falta de respeito às regras de trânsito, uma frota antiga e ferrovias em péssimo estado. O número de acidentes com vítimas no trânsito caiu 8% na região metropolitana da cidade de São Paulo em março desse ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram 453 acidentes com vítimas a menos no período, considerando especificamente os acidentes que terminaram em mortes. A queda foi de 12%, 19 mortes a menos. Os números mais expressivos são de Embu das Artes, que registrou nesse ano quase a metade das mortes registradas no ano passado, 48%. A capital também registrou queda no número de acidentes com vítimas entre março do ano passado e março desse ano.
A redução mais expressiva foi entre motociclistas, diminuição de 47% no número de mortes. Em março desse ano foram 20 mortes no ano passado e 38 mortes. Pedestres são o segundo grupo com maior queda de mortes na cidade. 12%. Foram 23 mortes em março desse ano contra 26 no ano passado. Já para os ciclistas paulistanos, o número dobrou. Foram 3 mortes em março do ano passado contra 6 mortes no mês passado. No estado de São Paulo, o número de acidentes com mortes de ciclistas também subiu, com um aumento de quase 12%. A maior redução veio dos pedestres. Foram 88 mortes em março desse ano contra 122 mortes em março do ano passado, uma redução de 28%. E já os acidentes com vítimas em motos também tiveram queda expressiva no período de 24%. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal, corre lá, deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, um ótimo começo de semana para vocês e o Tarek Notícias volta amanhã em mais uma edição para você. Obrigado pela companhia, boa noite para todos, um ótimo começo de semana e até amanhã.